Paz Deus com todos. É certo, os pais ou nós, a família, quando nossas esposas, alguém da nossa família está prestes a dar à luz a um filho, a um neto, pedirmos que venha perfeito e com saúde, irmãos, alguém pode estar se perguntando, agora esse irmão vai nos doutrinar, irmãos, como já falei para os irmãos, eu, se os irmãos não sabem, nasci no meio de vós, na congregação, mas sempre tive um espírito indagador, nunca recebi as coisas de primeira mão, sempre coloquei à prova e sempre minha consciência trabalhou. E sempre Deus me deu a graça de indagar, de perguntar. E Ele nunca me deixou sem resposta. E essa parte me incomodava quando eu estava no atendimento dos cultos. Incomoda, porque isso ainda é falado muito. Quando levanta uma irmã ou irmão e fala, irmãos, eu pedi uma criança perfeita e com saúde, e Deus me deu uma criança perfeita e com saúde. Aí nós olhamos, aquele que é observador, e no meio do povo encontramos algumas famílias que têm suas crianças especiais. Esses irmãos não pediram também para o Senhor uma criança perfeita e com saúde, nesse sentido? Deus tem os seus privilegiados, Ele atendeu um e não atendeu o outro. Então é isso que eu senti de compartilhar com os irmãos. A compreensão que me veio a este respeito. O que é perfeito e com saúde, na realidade. Um dia, estava me dirigindo ao culto e não estava me sentindo preparado para aquele culto. Ou seja, tinha receio de passar a tristeza que estava dentro da minha alma. Mas quando me dirigi aos fundos da igreja para tomar uma água antes do culto, lá nos fundos recebi uma paz de Deus de baixo para cima. Os irmãos vão entender por que de baixo para cima. Pois o irmão que me saudou com a paz de Deus não tinha as pernas. Ele só tinha o tronco, a cabeça e os braços. E os braços eram braços e pernas. E quando eu recebi a paz de Deus, alegre, expurgou da minha alma toda aquela tristeza. Eu me senti transformado, renovado e até animado para atender aquele culto. E quando eu estava no atendimento, esse servo de Deus sentou lá na frente. Na hora do testemunho ele levantou, eu chamei até o púlpito e ele testemunhou no microfone da oração, devido à sua estatura, por não ter as duas pernas. E assim começou o seu testemunho, com bastante intrepidez e alegria. Deus seja louvado! Agradeço a Deus porque nasci como um desgraçado. Mas ao chegar aos 18 anos de idade, me veio o conhecimento da graça de Jesus. E vinha o batismo do arrependimento. Deus me deu esposa, Deus me deu 4 filhos. E todos são músicos, inclusive minha esposa, e eu também toco. A minha casa é uma orquestra. E os irmãos olham para mim e dizem, esse irmão é limitado, mas vive o Senhor e vive a minha alma, sem nenhuma soberba. Vim da Argentina, estou indo para o Pernambuco e já estou com outra viagem marcada. Eu não tenho as pernas, irmãos, mas ando mais do que muitos que têm as suas pernas. E ando na obra de Deus. Ele não falou, mas levando essa alegria, essa libertação, e eu mesmo me senti liberto. Na hora que ele estava testemunhando, o Senhor me perguntou, filho,
ele é deficiente. Eu falei, não, senhor, ele não é deficiente. Então fala para o povo o que é deficiência. Porque eles acham que deficiência é isso. É a pessoa não ter algumas partes do seu corpo, ter uma deficiência visual, auditiva, ou até mesmo não poder andar, ou mesmo raciocinar. Conta para eles o que é deficiência. E o Senhor me fez saber que deficiência é a pessoa ter a pior deficiência, ela ter todos os privilégios dessa suposta perfeição, braço, pernas, mente, corpo, e jogar isso no vício das drogas, no crime, ou semear contenda entre os irmãos, ser falso, o falsificador da palavra, hipócrita. E o Senhor foi me falando das deficiências. Outra experiência que o Senhor me deu, muito contundente e transformadora. Alguns anos atrás vieram os irmãos de Portugal e alguém me incumbiu de levá-los a fazer visitas. E nós fomos fazer visitas, os irmãos me perguntam como. Nós chegamos numa casa, uma família de nossos irmãos, e tinha uma mocinha de 17 anos, com pouco mais de 1 metro, totalmente atrofiado. Da sua boca só saía sonidos, sons. Mas, irmãos, eu dou glória a Deus, porque quando eu entrei naquela casa, eu entrei num ambiente transformador, uma atmosfera celeste. Em nenhum momento me ocorreu, veio ao meu pensamento, que eu estava num lugar onde existia uma necessidade, uma alegria indizível, transformadora. Eu estou sentindo o que eu senti agora, contando para os irmãos. Mas para resumir, saímos daquele lugar. Também não me pergunta como nós chegamos numa outra casa, na mesma situação, dessa feita, um moço de 17 anos também, com pouco mais de 1 metro, totalmente atrofiado, que saía só sons da sua boca. Mas naquele ambiente, naquele lugar, eu senti a angústia, senti a aflição da família, senti o desespero daquelas almas. Naquele lugar me veio um pensamento e a indagação. E eu perguntei para o Senhor, Senhor, por que tu tem uma criança nesse estado? Qual é o sentido? Naquela hora que eu estava fazendo essa indagação, o Senhor já me respondeu com uma pergunta. Você quer ver ele, filho, como ele é no espírito? Ou como ele é na realidade? Na mesma hora, eu disse, sim, Senhor. E naquele momento, irmãos, me apareceu na minha frente um ser celeste, uma beleza indizível, nunca vista. O Senhor falou, falei, Senhor, o que é isso? Isso é esse anjo, é este moço. Ele se submeteu ao corpo desse moço para fazer uma obra nesta casa. Eu falei, glória a Deus. O Senhor falou, conta para a mamãe dele. Senhor, conta para a mamãe dele o que você está vendo. E naquele momento eu abri a minha boca e falei, mãe, mamãe, Deus me mostrou o teu filho como ele é no Espírito. Ele é um anjo que foi enviado à tua casa para fazer uma grande obra. E ele não sai desse lugar enquanto ele não cumprir a obra que Deus designou. Quando eu estava falando que vi uma moça de Portugal, uma mocinha de Portugal, sentiu também esse desejo e pediu, Senhor, quero ver também, e o Senhor mostrou para ela. Quando nós saímos de lá, irmãos, ela me contou o aspecto do ser que ela viu, era o mesmo aspecto. Nós vimos a mesma coisa, estávamos no mesmo espírito.
e uma curiosidade, irmãos, reveladora. Naquela casa onde nós entramos, onde tinha a mocinha, que nós sentimos o céu e não vimos deficiência nenhuma, mais ou menos depois de 2 meses da nossa visita, o Senhor completou a sua obra de amor e a recolheu para o reino da sua glória. O anjo voltou para a sua glória. E nessa outra casa, onde eu senti a aflição, a angústia e a tristeza da família, a aflição, o desespero, até pouco tempo, irmãos, isso já faz muitos anos, soube que o moço ainda não terminou a sua missão naquela casa. O anjo está lá ainda. Glória a Deus eterno. Os irmãos entenderam o que vem a ser realmente uma deficiência? Por que eu não senti naquele ambiente, naquela atmosfera celeste, nenhuma deficiência? É o nosso modo como nós olhamos as coisas e nós percebemos, irmãos, é que muitas vezes erramos. Na realidade, deficiente é aquele que tem todas as possibilidades de ser feliz e fazer todos os que estão ao seu lado feliz. E ele joga os seus talentos, enterra os seus talentos, se entrega por uma vida dissoluta e perde a oportunidade de manifestar, como esses que nós chamamos de deficientes especiais, um grande testemunho. Então, mesmo os irmãos, uma palavra direcionada para os irmãos, que tem essa, vamos falar assim, essa glória dentro do seu lar. Um dia eu ouvi uma palavra e o Senhor falou, só tem crianças especiais, pais especiais. Se tem algum especial aí, é porque você é especial, irmão. Deus também sabia que você precisava dessa experiência gloriosa. E quem vive ao lado dessas crianças, irmão, sabe o benefício que elas trazem, aproveitam o privilégio da sua pureza e da tua santidade, da sua consagração natural. Então, eu senti de compartilhar isso com os irmãos. Por isso que não é lícito, irmãos. Perfeito e com saúde, não é isso que nós conhecemos como um corpo perfeito. Perfeito é aquele que chegou à estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Saúde é aquele que vive no espírito da verdade, em detrimento das suas deficiências corporais. Se ele tem a graça, ele é perfeito na presença de Deus. Hoje eu senti de compartilhar essa experiência, essa compreensão que me veio, que foi substancial, transformador na minha vida. E aonde eu vou, e aonde eu encontro uma família nesta situação, Deus me dá a graça de aliviar os fardos e contar aquilo que Ele me mostrou. E eu senti, você que está recebendo, compartilha isso. Muitos estão esperando. E tem um anjo dentro da sua casa e não sabe. Pensam que são os desgraçados, mas na realidade são grandissimamente abençoados. Glória a Deus, irmãos. Fiquem com Deus.